Fala galera, tudo certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Conselho de Segurança da ONU, que é um dos órgãos mais importantes da Organização das Nações Unidas, e sobre um grupo chamado G4. A gente ouve muito falar sobre o G7, sobre o G20, que são grupos econômicos internacionais, mas você já ouviu falar do G4? Fica aí no vídeo então que nós vamos conversar sobre isso hoje. Para começo de conversa, quem é o Conselho de Segurança da ONU? Ele é o órgão da ONU que visa solucionar pacificamente conflitos internacionais, disputas territoriais, disputas políticas, disputas militares entre os países. Esse órgão, o Conselho de Segurança, ele é composto de 15 países membros. Desses 15 países membros, 5 são membros efetivos, que nunca deixam o Conselho, e 10 membros são rotativos. Esses outros 10 membros, eles são membros espalhados pelos vários continentes do mundo, representando esses continentes. Os 5 membros permanentes efetivos do Conselho de Segurança da ONU, eles representam uma ideologia, uma geopolítica ligada ao período da Guerra Fria. Quem é que são esses 5 membros, então, só para a gente ter uma ideia? Eles são Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. Veja, portanto, que esses 5 membros eles estão ligados a uma geopolítica bipolar da Guerra Fria no pós-Segunda Guerra Mundial. Esses 5 membros efetivos, esses 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, eles podem vetar integralmente decisões que forem tomadas pelos demais membros do Conselho de Segurança. Então, um país pode trazer uma ideia de uma iniciativa militar para conter um conflito internacional. Se um desses 5 membros efetivos do Conselho de Segurança da ONU for contrário a essa medida, ela não pode ser implementada. Feita essa ressalva sobre o Conselho de Segurança e sobre a sua composição dos 5 membros permanentes e dos 10 membros rotativos, a gente entra para falar um pouco da importância do Brasil dentro do Conselho de Segurança da ONU. Como é que funcionam esses membros rotativos? Esses 10 membros rotativos, eles são eleitos a cada 2 anos, tá? Então, 5 países são eleitos para um mandato, por exemplo, no ano de 2020 e 2021. Outros 5 membros são eleitos para o mandato 2021 e 2022. O Brasil foi, no final do ano passado, eleito pela 11ª vez para ser um dos membros rotativos do Conselho de Segurança da ONU. Então o Brasil estará e já está dentro desse conselho em 2022 e estará o ano que vem em 2023. Isso demonstra o tamanho da importância do Brasil perante a comunidade internacional e a respeitabilidade internacional que o Brasil possui do ponto de vista geopolítico. Não porque o Brasil não porque o Brasil fosse um país militarmente muito importante. O Brasil nem é um dos países militarmente mais importantes do mundo. A importância do Brasil se dá justamente no campo da diplomacia e no campo da busca da paz e do diálogo internacionais. Esse é um elemento muito importante que caracteriza o Brasil como um país que tem um papel muito grande no Conselho de Segurança da ONU. Feita essa segunda ressalva sobre a importância do Brasil dentro desse contexto, a gente fala agora do que é, afinal de contas, esse tal G4. Esse grupo de países, o G4, é composto de 4 países que querem reformular o Conselho de Segurança da ONU. Daqueles 5 membros permanentes, esses 4 países querem ingressar. Afinal de contas, quem são esses 4 países então? Eles são a Índia, o Japão, a Alemanha e o Brasil. Mas olha que interessante esses 4 países. A Índia busca maior representatividade no Conselho, já que é o 2º país mais populoso do mundo e geopoliticamente a Índia possui muitos interesses militares envolvendo inclusive a possibilidade de conflito com os seus vizinhos, já que a Índia tem problemas fronteiriços com o Paquistão e com a própria China, que já é permanente do Conselho de Segurança da ONU. Olha que interessante. O Japão também, que no final da Segunda Guerra Mundial perdeu totalmente a sua importância militar, busca um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU justamente para reequilibrar essas forças nesse tabuleiro geopolítico e militar
na Ásia, já que a China e também a Índia, né, agora buscando esse assento, poderia fazer um contrapeso muito importante para com o Japão ali na Ásia, já que a China já é permanente do Conselho de Segurança da ONU e a Índia está buscando esse espaço. Bom, e os outros países? A Alemanha. A Alemanha é um país que tem uma importância geopolítica fundamental na Europa hoje, é o país mais importante do ponto de vista econômico na Europa e por isso, justamente por isso, busca a sua inserção geopolítica e militar nesse importantíssimo fórum de discussões internacionais sobre a paz e a resolução de conflitos internacionais. E o Brasilzão nesse contexto? Como a gente acabou de falar, o Brasil é um país que tem uma relevância muito grande na solução de conflitos internacionais de maneira pacífica. Porém, desses 4 membros aí que buscam a reformulação do Conselho de Segurança, existem os países que são contrários a essa possibilidade. Por exemplo, a Argentina é um país contrário à entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. O Paquistão é um país contrário à entrada da Índia no Conselho de Segurança da ONU, já que isso poderia criar uma rusga ali, né, uma faísca de conflito entre esses países. Portanto, a gente percebe que há uma dificuldade muito grande na reformulação desse Conselho de Segurança da ONU. Qual é a cereja do bolo de toda essa história agora, gente? O presidente do Brasil, oficialmente, sempre inaugura a Assembleia Geral das Nações Unidas, já que o Brasil tem justamente esse grande papel de destaque da diplomacia internacional. Antes do discurso de abertura do presidente brasileiro, o governo brasileiro tinha conseguido agendar uma reunião com Antônio Guterres, que é o secretário-geral das Nações Unidas, a pessoa mais importante dentro das Nações Unidas. A reunião do Brasil tinha como pauta exatamente solicitar para o Antônio Guterres a reformulação do Conselho de Segurança da ONU. Pois então, pateticamente, o governo brasileiro faltou a essa reunião porque simplesmente o presidente do Brasil não se programou pela manhã e ficou atrasado no hotel conversando com a sua claque de torcedores e não achou o carro no qual ele deveria entrar para chegar a tempo dessa reunião com a maior autoridade da Assembleia Geral da ONU, que é o presidente, que é o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. E de quebra, o presidente do Brasil quase chegou atrasado no seu próprio discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. E aí, galera, gostou desse vídeo? Espero que vocês tenham curtido. Falamos um pouquinho aí sobre a retrospectiva histórica do que é o Conselho de Segurança da ONU, a sua importância, as suas características, como ele é formado, membros permanentes, membros rotativos, a importantíssima função do Brasil nesse órgão e essa busca do G4 sendo introduzido na reforma do Conselho de Segurança da ONU. Curtiu o vídeo? Dá um joinha aí, faz um comentário, compartilha com as pessoas, porque é isso que faz o nosso canal crescer. Aquele abraço.